Muita gente que tem dúvidas sobre como funcionam esses descontos. E é por isso que a gente trouxe esse assunto para o Bom Dia Responde. A gente vai tirar dúvidas, entender melhor esse tema com a advogada que já está aqui do meu lado, que é a Sheila Morgante. Estou falando certo, não estou? Certíssimo. Olha só, especialista em direito trabalhista. E aí a gente já convida você para participar com a gente, mandando sua dúvida no WhatsApp. A Tamira Pinheiro vai reunir todas essas mensagens e já a gente começa a responder a sua dúvida. Bem-vinda. Obrigada. Doutora, vamos lá então compreender. Primeiro, a partir do momento que eu recebo o contra-cheque, eu tenho acesso, o que eu preciso observar naquele momento inicial, que é assim vital de saber se está certo? Eu imagino que o salário, né? Sim, o salário e tudo o que compõe o salário, porque o salário é só a base salarial. Aí a gente tem a remuneração, que é o salário e todas as vantagens que eu tenho junto com esse salário que formam a minha remuneração. E também os descontos. E aí a gente tem algumas questões que a gente precisa observar. Primeiro, desconto ele é proveniente da lei, que aí seria INSS, imposto de renda, esses são os provenientes da lei. E tem aqueles descontos que precisam constar a autorização do trabalhador no contrato de trabalho, que aí a gente vai estar falando de quê? A gente vai estar falando de seguro de vida, de plano de saúde, de previdência privada, tudo isso precisa ter autorização do trabalhador para constar o desconto na folha de pagamento. Vamos então agora, doutora Sheila, para uma dica, um exemplo prático. Aquele trabalhador que recebe um salário mínimo e aí ele teve acesso ao contra-cheque. Nesse caso, e aí eu não estou falando de quem tem o Vale Alimentação ou de quem tem esses outros seguros, como por exemplo plano de vida, né, que tem esse outro benefício. Eu falo a pessoa que recebe o salário mínimo, normalzinho ali, só aquele, e no máximo um Vale Transporte. O que pode estar nesse contra-cheque dessa pessoa? Descontos do INSS, que são obrigatórios, previstos em lei, e o do Vale Transporte, mas ele tem uma limitação também, o do Vale Transporte. Então, por exemplo, se o Vale Transporte, o valor que o empregador pagar pelo Vale Transporte for superior a 6% do valor do salário base, que é aquele que não tem a remuneração completa, né? Está isento das outras vantagens ainda, ele só pode descontar do trabalhador até esses 6%. Ah, mas se ele gastar, por exemplo, com um trabalhador que ganha salário mínimo, se ele gastar 4% do valor desse salário base, ele não pode descontar os 6%, ele tem que descontar o valor real que ele gastou com essa passagem, com esse Vale Transporte. Que aí ele garante segurança ali no contrato dele e os Exatamente. direitos também, né? Agora eu gostaria muito que a senhora explicasse para a gente sobre o que diz a lei quanto ao próprio contra-cheque. Porque tem pessoas, e é muito comum a gente encontrar, que falam, a gente não tem nem muito acesso, só recebe ali o salário na conta. O que diz a lei? O funcionário tem um prazo específico para ver esse contra-cheque? Como que é isso? Não. A lei ela diz que todo pagamento feito para o empregado, ele deve constar necessariamente do famoso holerite, contra-cheque, tem que ter esse recibo de pagamento. E tudo que ele recebe ou que ele tem descontado também tem que constar nesse documento. É obrigatório tanto a emissão do documento quanto o fornecimento desse documento para o trabalhador. Ele tem que estar disponível para acesso. E quando que ele tem que estar disponível? Assim, no mês, por exemplo? Tem alguns dias antes ou pode ser no dia também? Normalmente, a folha de pagamento ela é rodada até 5 dias antes do pagamento. 5, 10 dias antes do pagamento. Então, a partir do momento que ela é rodada, ela já pode estar disponível. Mas o normal é que esse holerite, esse contra-cheque, ele, no dia do pagamento, aquele trabalhador assine esse recibo de pagamento e ele já fica disponível. Doutora Sheila, é também muito comum a gente encontrar no nosso contra-cheque, por exemplo, quando a gente fala de descontos, né? O imposto de renda para quem tem salário acima de R$ 5.000, né? Com essa nova isenção. Uhum. E aí, às vezes, nesse desconto ali, a pessoa vai vendo no contra-cheque, ela observa que lá no final tem valor considerado para o IR, né? Para o imposto de renda. E geralmente esse valor ele é menor do que o valor total. Você pode explicar isso para a gente? Porque alguns descontos consideram parte do salário apenas. Exatamente, é porque aquela diferença que eu te falei entre salário e remuneração. Normalmente, os descontos como INSS, imposto de renda, eles são todos sobre o valor do salário base do trabalhador e não do salário com as demais vantagens.
Certo, doutora, a gente está recebendo muitas perguntas no nosso WhatsApp, pessoal que desde cedinho já estava ali na expectativa para entender, porque quando fala de salário, você sabe, né? Todo mundo fica interessado nesse assunto. Tamira Pinheiro está fazendo essa mediação. E aí, Tamira? Com certeza, o pessoal fica preocupado e já tem telespectador aqui, olha, relatando uma situação que a gente vai tentar entender agora. Vamos acompanhar a mensagem no telão? Ela conta: bom dia, se tudo que ganhamos tem que estar no contra-cheque, por que não colocam todos os descontos? Ela diz que trabalha como operadora de caixa em uma lotérica. Esse mês ela já está com uma quebra ali no caixa de R$900 e aí diz que esses descontos não foram colocados no contra-cheque, perguntando se isso está correto. É um valor bem considerável, tem que estar tudo mesmo ou alguma coisa de repente a empresa pode escolher se vai ou não colocar no contra-cheque? Aí a gente tem duas situações. Primeiro, quebra de caixa é permitido o desconto. Mas esse desconto, assim como qualquer outro benefício, como eu disse, tem que constar do holerite do trabalhador. Então, ele não pode escolher, eu vou colocar, por exemplo, R$900, eu coloco 90, deixo 810 de fora. Não, ele não pode escolher o que vai para dentro do contra-cheque. A quebra de caixa, especificamente, ela, além de constar da convenção coletiva de trabalho, ela também tem que constar do contrato de trabalho. Então, se você é operador de caixa e no seu contrato de trabalho está previsto que você autoriza a quebra de caixa, a gente não está falando do valor, de um valor como esse, por exemplo, que é considerável. A gente está falando de valores pequenos, que às vezes dá uma diferença de centavos, de R$1, de poucos reais. Uma diferença desse tamanho, a gente já tem que observar se existe alguma espécie de culpa ou dolo atribuído ao empregado que permite esse tipo de desconto. Por quê? O risco da atividade econômica tem que ser sempre do empregador e nunca transferido para o trabalhador. E aí, falando sobre essa especificação dos descontos ali na folha, eu questiono a senhora sobre, por exemplo, faltas, né? Porque às vezes o funcionário acabou faltando, precisa ser descontado. Até as faltas precisam estar lá especificamente o valor, doutora? Sim. O valor é a quantidade de dias de falta, porque, por exemplo, se eu falto num sábado, que é meio período, não desconta só o sábado, eu perco o descanso semanal remunerado do domingo. Então, eu vou ter 2 faltas ao invés de ter uma falta lançada. Então, isso é importante estar dentro do contra-cheque para que o trabalhador possa acompanhar o que está acontecendo com a vida dele funcional mesmo. E aproveitando essa questão das faltas, eu até vi uma repercussão na internet recente sobre um trabalhador falando: nossa, mas quando eu faço o cálculo do mês, por dia eu ganho cerca de R$80, R$150. E aí eu faltei um dia e veio descontado R$400. Como que é feita essa conta, doutora? Assim, como que funciona esse processo da falta do trabalhador, necessariamente? Não, o processo é o mesmo de qualquer outro dia trabalhado. A única exceção é essa. Por exemplo, se ele faltou num sábado e ele perde o domingo, então ele vai ter 2 dias de falta, mas a remuneração tem que ser a mesma que é paga pelos dias convencionais. É porque quando você tem, por exemplo, sábado e domingo, você tem sempre um adicional de descanso remunerado. E aí, quando você perde esse adicional, então o seu dia ele já tem um valor maior e aí o seu desconto, consequentemente, vai acompanhar esse desconto maior. Certo, doutora Sheila. Vamos para mais perguntas de telespectador, porque a fila está grande, hein? Tá mesmo? Olha só, essa telespectadora pergunta, queria saber se pode ser descontado o vale alimentação do aviso indenizado, e aí, nesse caso, é no acerto ao sair da empresa. Às vezes, o que acontece? A pessoa foi demitida, vamos supor, hoje, o último dia do mês, entendeu? Então, ela já recebeu o vale alimentação. Aí, nesse caso, é possível descontar. Ou vamos dizer que ela já recebeu no início do mês o vale alimentação e foi demitida na sequência com o aviso indenizado. Quando ela já recebeu o vale alimentação, é correto descontar. Quando ela ainda não recebeu, ela só vai deixar de receber. Aí não tem nenhum desconto no aviso indenizado. Vamos entrar agora numa seara que divide muitas opiniões. Banco de horas. E aí eu falo de empresas que registram ponto, né, nesse caso. Uhum. Essas horas positivas, negativas, também tem que estar no contra-cheque? Não. Aí o banco de horas, ele é como se fosse um acordo feito entre sindicato e empregadores que a gente precisa dar anuência de todos os participantes. Então, por exemplo, se eu
sou de uma empresa e eu preciso registrar um banco de horas, porque eu tenho um número significativo de empregados que tem esse volume de horas, eu preciso deixar tudo isso registrado num banco. Agora, o banco, ele tem limitação para uso e você não pode indiscriminadamente para o resto da vida deixar todo mundo no banco de horas. Uma hora ou você vai ter que pagar em descanso ou você vai ter que pagar em remuneração. Certo, inclusive sobre ponto, banco de horas, a gente tem recebido perguntas sobre isso, né, Tamira? Porque para registrar esse banco de horas, a pessoa precisa registrar o ponto. E aí esse telespectador, telespectadora conta o seguinte, né, diz que quer fazer uma pergunta, pois bem, a empresa não tem o relógio de ponto, e aí ele diz que é preciso baixar um aplicativo nos celulares, e a empresa ainda diz que se não registrar o ponto, que vai descontar do funcionário. Está perguntando se isso é correto. Não tem um equipamento lá na empresa. A pessoa, o funcionário precisa baixar no celular e no seu celular fazer esse registro. Se esqueceu, né? Trabalhou, mas esqueceu de registrar esse ponto. Pode ser descontado? Aí a gente tem que chamar o bom senso do trabalhador, né? Porque, veja bem, se isso é parte da rotina da empresa e se ele se sujeitou à rotina da empresa ao fazer o contrato dele de trabalho, ele precisa sim baixar esse aplicativo, registrar o ponto dele da forma correta, porque senão ele pode ser passivo até de levar uma advertência por não estar fazendo o trabalho da forma correta ou da forma que ele foi contratado para fazer. Então, né? Então é melhor ele registrar esse ponto direitinho Com e ficar certeza. tranquilo com a empresa, né? E aí, dentro disso também, eu queria que você falou do banco de horas, que chega um momento que a empresa ou dá folga ou abona, paga aquilo ali. Isso. Aí, nesse caso, tem que constar ali no contra-cheque. Quando a gente chega, por exemplo, na parte do abono. Quando vai pagar ou dar o desconto, sim. Aí ele vai fazer menção no contra-cheque relativa a banco de horas, por exemplo. Quando a gente fala de vale alimentação, por exemplo, tem sempre um desconto ali no contra-cheque, né? Às vezes um valor bem pequeno e a pessoa recebe ali de vale alimentação para fazer compras maior. Por que isso acontece e como que isso deve estar especificado no Olerite? É porque o vale alimentação, ele é pago pelos dias úteis trabalhados, o vale alimentação. Então, ele não tem um valor fixo, ele vai variar. Então, por exemplo, se esse mês eu tiver 22 dias úteis, eu vou receber 22 dias úteis de vale. Se o mês seguinte eu tiver só 20 dias úteis, eu vou receber 20 dias úteis de vale. Então, ele vai variando de acordo com os dias úteis que eu tenho no mês. E tem dúvida de telespectador sobre esse assunto também, né, Tamira? Exatamente. O que ela acabou de dizer até já responde parte dessa pergunta desse telespectador, do Augusto, lá de Araguaína, porque ele pergunta o seguinte, se é certo cortar o vale alimentação quando a pessoa está afastado, estando de atestado ou de férias? Sim. Porque o vale alimentação, ele é um benefício inerente ao salário que você recebe para estar em serviço. E não quando você está afastado de atestado ou de férias. Mas no caso do atestado, por exemplo, a partir do momento que a pessoa entra de atestado, 1, 2 dias, ela é abonada por aqueles dias também, tanto que ela comprova ali, né, que ela precisou ser afastada. Esses dias ela não tem direito ainda assim do vale alimentação, mesmo ela sendo abonada por aquilo. Então, o que acontece é o seguinte, o trabalhador, a menos que o vale alimentação já tenha sido entregue para o trabalhador, ele vai ser reduzido os dias que ele tiver de atestado, porque são dias em que ele não está efetivamente no trabalho. Então é necessário a gente fazer também essa análise. E aí entra sempre naquilo, né, do bom senso da pessoa também compreender. Exato. E aí eu questiono agora uma coisa que é muito comum. Às vezes a pessoa ali, ao pegar o contra-cheque, nesse momento muitas pessoas devem estar, inclusive, acessando o contra-cheque para ver se está tudo certo e questionar a senhora. A pessoa, nossa, isso aqui não está certo, né? Algo está errado, seja na alimentação, seja no próprio salário base ou no desconto que a pessoa está achando muito alto. Qual que é o procedimento correto para recorrer a isso? Porque aí muita gente entra naquela, vai na empresa já muito estressado, briga ali, gera uma discussão e a senhora como advogada imagino que consegue trazer essa orientação para a gente também. O que eu procedo? Qual que é o proceder a partir do momento que eu vejo essa incompatibilidade ali? Primeiro, eu acho que é coerente o trabalhador procurar as informações de, por exemplo, esse mês eu recebi menos vale alimentação, mas por qual razão foi? Eu faltei, eu tenho quantos dias úteis no mês, como que eu posso resolver isso sem precisar ir até a empresa ou me estressar com isso, porque acho que a informação esclarece muita coisa. Então, se ele tem uma dúvida,
ele sempre vai ter alguém que tem um amigo que é contador, que tem um amigo que é do RH de alguma empresa, então essa pessoa pode dar informações para ele, ou conhece algum advogado, tire dúvidas antes de você tomar alguma medida que você acha que está sendo afetada e às vezes não está, às vezes é normal, mas você não compreendeu como é que aquilo ali procedeu dentro dos descontos, né? E aí pode ser, às vezes, a pessoa acabar comprometendo a mão de obra dela ali no trabalho, né? A relação que ela tem com o empregador. Desgaste, né? Que é o desgaste, realmente. Outra coisa, sindicato também esclarece muita coisa. Então, se você é desse tipo de trabalhador que já tem uma afiliação ao sindicato, vá até o sindicato, porque eles têm equipes especializadas lá dentro para te esclarecer ponto a ponto tudo que você tem de benefício a receber e também de desconto. Eles explicam como é que funciona. Doutora Sheila, vamos para mais uma pergunta de telespectador? É a do Clécio, ele é servidor da Prefeitura aqui de Palmas. E aí ele diz o seguinte, olha, que a base do imposto de renda não chega a R$5.000, mas mesmo assim estão descontando esse imposto de renda ali do pagamento dele. E aí ele está questionando, né, se ele pode recorrer ou o desconto é justo. Esse ano houve uma atualização da Receita Federal, muita gente talvez esteja confuso nesse sentido, mas aí a senhora vai esclarecer com mais propriedade. É porque assim, gente, a partir da atualização da Receita, ela aconteceu esse ano, mas a gente está falando do imposto de renda que a gente vai declarar, o desse ano ainda é o do ano anterior. Então, valem ainda os descontos que eram até esse período. O que está acontecendo é que eu não sei qual é a data correta que entra em vigor essa isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, mas ele só vai deixar de ser descontado na folha desse trabalhador a partir do momento em que a legislação estiver em vigor. Então, a gente precisa saber qual é a data correta da legislação em vigor. A gente, inclusive, nós até mostramos aqui na TV e trouxemos um representante da Receita Federal que já passou a valer. E aí eu trago essa situação dele até para a gente ter uma resposta ainda mais conclusa para ele, porque nesse caso ele já está valendo e ele ainda está anotando. E aí o que é que ele pode fazer? Aí sim, aí ele pode questionar, ele pode perguntar, falar, olha, se já está valendo a isenção, por qual razão está sendo descontado o imposto de renda se eu não ganho acima de R$5.000? E se tiver equivocado, a prefeitura vai ter que devolver para ele. Vai ter que devolver para ele essa diferença. Agora tem um detalhe importante, viu? R$5.001 já não é R$5.000. Então, se a remuneração dele ultrapassa R$5.000, mas não chega nem a R$6.000, mas passou de R$5.000, ele vai ter o desconto normal ali no imposto de renda dele. É só para quem ganha até R$5.000 redondo, sem nenhum centavo, sem nenhum acréscimo além dos R$5.000. Não dá para esquecer que centavo é também dinheiro, né, doutora? Exatamente. Por enquanto, obrigado pela entrevista. Já já a gente volta com mais uma rodada do Bom Dia Responde e, claro, eu aproveito para te convidar a participar, a continuar mandando mensagem, que você viu que a gente está respondendo de muita gente. Daqui a pouco pode ser a sua dúvida também.